E pessoal, foi aqui que tudo começou, né? Vou mostrar um pouquinho para vocês da nossa ida para São Paulo para conhecer a Casa Publicadora Brasileira. Eu gravei tudo, né? Queria mostrar para as crianças, isso aí foi no voo, eu mostrando que tinha lá o projetor, a TV para a gente poder assistir, o que quisesse, né? Filmes, tinha canais abertos para curtir bastante. Mas eu estava mexendo aí somente para poder deixar registrado. Mas foi o que eu fiz, né? Eu não sou besta. Depois de gravar um pouquinho, eu fui dormir. E aí, quando chegamos, fomos para um hotel. E no outro dia, pegamos o carro para ir para o nosso destino. Estávamos viajando a caminho de Tatuí, São Paulo. E estávamos indo para conhecer a CPB, né, que é a Casa Publicadora Brasileira, onde é feito os livros, as lições, as revistas, os folhetos, até os envelopes de dízimo, tudo. Estava filmando um pouco da paisagem, né, para deixar tudo registrado. Passamos por alguns lugares muito bonitos, né? A gente faz questão de deixar registradinho. Estávamos indo em ótimas companhias. Minha amiga Carol, pastor, e amiga... esqueci o nome dela agora, gente. Esqueci. Bom, e a gente andou, viu? Andou e parecia que nunca ia chegar de Guarulhos a Tatuí. Foi bastante tempo. Seguimos, né? Seguindo. Passamos pela marginal do Rio Tietê. Eita, Rio Grande, viu? Minha gente, quanto mais a gente andava, mais tinha o rio. Olha essa torre aí. E pra vocês não acharem que isso não era eu me filmei, né? Junto aí, ó, essa paisagem, essa torre aí linda, pra vocês provar, né? Que realmente eu estava nesse carro. Olha só, vou dar o foco aqui, ó, na torre, tá vendo? Eu tava lá assim, tava viajando e sozinha, né, sem a família. Foi muito bom, eu senti bastante saudade, mas foi um passeio maravilhoso. E seguimos, né? E o Rio Tietê estava lá, olha aquela estátua. E o rio ainda estava lá, mas até que enfim, finalmente chegamos e a chegada é maravilhosa. A gente já sente, né, o ambiente, a paisagem maravilhosa da Casa Publicadora Brasileira. Gente, eu nem acredito, sério, eu não estou acreditando que eu estou aqui, mas eu estava, né, e foi tudo presente. Isso mesmo, eu nem falei, mas foi um sorteio que eu participei, fazer a assinatura da lição da Escola Sabatina. Gente, olha esse espaço natural, bem grande. Eu acelerei o vídeo para poder apressar, né? Mas a gente andou bastante aí para poder chegar na entrada da Casa Publicadora Brasileira e eu nem acredito que eu estou aqui. Mas para comprovar que eu realmente estou aqui, o que foi que eu fiz, você já sabe, né? Eu filmei tudo, gravei. E o clima também estava bem legal, viu? Solzinho bom, agradável. E neste momento aí, ó, nós estávamos seguindo para o almoço, gente. Isso mesmo, a gente estava indo almoçar. O som ficou baixo, por isso que eu tô editando aqui, né? Estávamos indo a almoçar, mas cada lugar é muito lindo. E eu, né, aproveito tudo para gravar e para tirar foto também. Foi maravilhoso estar lá e viver essa experiência, né? E tudo isso eu agradeço a Deus, porque tudo vem das mãos dele. Olha que lugar lindo, né? Deu vontade de morar aí, viu? Mas aí é uma indústria. Não parece, né? Mas é uma indústria. Muitos trabalhadores, muitos funcionários. E aqui foi o refeitório. Tirei umas fotos para mostrar a vocês. Depois de pegar o meu pratinho, esse foi o meu pratinho delicioso. Agora nós fomos para a loja, né, lá da casa,
ficamos lá aguardando um tempo, conhecendo o espaço, comprando o livro. Esse aqui foi a impressora tipográfica que foi desativada em 2005. É bem grandona ela, né? Eu filmei tudo. O pessoal comprou o livro, eu aproveitei para olhar bastante. Eu não comprei porque eu já tenho muito material, mas eu sempre compro e estávamos lá aguardando o guia chegar, né? Certo? Eu gostaria que nós nos juntássemos, porque como vocês têm um compromisso... Pronto, agora ele nos conduz, né, ao Parque Gráfico. Gente, Parque Gráfico é o salão, um dos maiores, né, onde ficam as impressoras. Você olha assim e vê essas máquinas, você não imagina, mas, gente, essas máquinas são impressoras. Eu nunca vi uma coisa dessa, meu Deus do céu. Parece sei lá, não sei nem o que parece, mas são enormes e são impressoras. Essa impressora mesmo aí, ó, você vê a folhinha descendo lá. Ela imprime muitas páginas por segundo e ela sai a folha aberta, toda aberta, as páginas de cabeça para baixo, uma pro lado da outra. Só que além dela imprimir, ela já dobra o papel. Isso mesmo, ela imprime e já dobra o papel já sai dobrado, a revista já na posição certa, as páginas certinhas. Olha só, gente. Por isso que hoje em dia precisa de menos pessoas para trabalhar, né? Porque se era para imprimir, recortar, colocar em ordem, tudinho, agora a máquina já faz tudo. Imprime, dobra, grampeia, já faz tudo, né? E o homem fica só lá manobrando. Essa daqui é uma impressora enorme. Essa outra aqui também, elas são enormes. A gente está passando aqui para ver a impressão das lições de crianças, né? Vê aí que é bem colorida, mas é muito legal cada etapa, cada trabalho, né, que é feito. É muito rápido, é coisa de louco, né? Como se diz a história. Eu amei conhecer cada etapa. E isso aqui, ó, nunca aconteceu antes. A gente está passeando e conhecendo uma máquina impressora que está sendo desmontada. Ela está sendo vendida porque ela não serve mais. É a impressora que fabricava os livros do ano, né? E aqui, olha, gente, a impressora é a máquina que já sai com envelope de dízimo, imprime, recorta e cola. Essa outra aqui, ela está encapando. A capa é impressa numa folha normal e depois, junto com o papel filme, ela fica plastificada, aquela cor brilhosinha que a gente pega nos livros, né? Muito legal. E aqui vocês vão conhecer a guilhotina. Ele vai ter que colocar duas mãos do lado, tá vendo? Duas mãos e o pé. Por quê? Porque se ele coloca uma mão só, o ser humano, você sabe como é que é, né? Daqui a pouco ele empurra. Se ele empurrar, ele perde. Ali são toneladas. Ó, aqui, ó, agora, duas mãos e o pé. Olha que impressionante. Já é tudo friamente calculado para evitar qualquer tipo de acidente. 133 anos de história, nunca houve um acidente. Gente, que é top. Como vocês viram, né, a guilhotina trabalha com bastante segurança. Seguimos o nosso passeio, né? Estamos aqui, ó, quando as máquinas quebram, a mão de obra humana aqui, ó, juntando folhetos, dobrando, embalando. A nossa impressora grandona rotativa M600, 45 mil cadernos por hora, ela é tão rápida e tão forte que esse papelzinho fino da Bíblia, ela arrebenta, estoura no meio. A máquina não consegue rodar esse papel e depois rodar outro trabalho. A gente precisa ajustar ela só para rodar esse papel. E a troca do papel fino para o papel grosso chega a demorar um dia. Então a produção do papel da Bíblia ficaria para a gente tão caro que é mais barato comprar um miolo já impresso da Sociedade Bíblica do Brasil. Por isso que os papéis são diferentes, porque esse papel fino veio da Sociedade Bíblica e o papel do estudo bíblico, que é mais grosso, foi impresso pela gente e eles foram costurados juntos. Sai mais em conta. Essa é a nova Bíblia, né? Que saiu agora, né? Sim. Um detalhe, vocês estão vendo... Saiu depois do Inário essa, né? Sim. Vocês estão vendo esses pontos pretos aqui, da lombada?
a capa vai ficar por cima, vai esconder. O que são esses pontos? Lembra que eu falei que da máquina alceadeira, que coloca os cadernos em ordem? A alceadeira lê esse código e ela sabe se é o caderno certo, se ele está na ordem certa, se ele é do livro certo e se ele está na posição certa. Qualquer coisa errada, a máquina pega esse miolo errado e cospe para fora, não deixa colar ou costurar. Ou seja, mais inteligente do que muitos aqui. Desde que foi instalado, não tem chance de nós enviarmos um material faltando página, sobrando página, página errada, fora de ordem, cabeça para baixo, assim por diante. Pronto, seguimos, né? E agora estamos na parte da embalagem das revistas, aquela revista lá que você viu, que é toda dobradinha na própria impressora. Ela entra aqui no papel plástico, né? Passa num negócio para tirar todo o ar e já vai cortando. Trabalho muito bem feito. E aí depois que ela passa desse setor aqui, ó, e ela entra ali, é sugada, né? Por aquela outra parte da impressora da máquina. E é colocada lá do outro lado em montinhos, né? Vai juntando os montes, eu acho que de 5 em 5 cada lado, ela gira, formando os grupinhos, né? Para poder depois ser retirada. Trabalho maravilhoso, gente. Foi maravilhoso conhecer todo esse processo. E aqui essa parte aqui, que vocês vão ver agora, é a parte que eles começam a encaixar, né? Encaixotar. Esse setor aqui é o setor de pedidos, né? Todos os pedidos que são feitos são pela internet, pelo telefone. Eles são revisados mais de 2 vezes, então não tem a chance de ficar sem enviar o pedido. Quando dá erro, o problema é dos correios, né? Eles revisam bastante e enviam, mas quando dá erro, eles reenviam. Vamos entrando agora nessa sala de almoxarifado. O almoxarifado é onde eles guardam os papéis. Minha gente, eu fiquei impressionada com a quantidade de papel, são muitas toneladas. Mas o mais impressionante é que vocês não sabem, esse papel que tem aí, todo esse papel que vocês vão ver, eles só conseguem abastecer a casa, né? Por 2 meses, apenas 2 meses. Eles trabalham muito, é muito livro, muita bíblia, muito folheto, muita revista, muita lição impressa. Esses papéis dão apenas para 2 meses de produção. Sério, eu estou encantada. E agora que conhecemos toda aquela parte, estamos seguindo, né, para conhecer o museu. Gente, isso mesmo, o museu. Na Casa Publicadora tem a parte do museu, onde ficam os primeiros materiais impressos, as primeiras máquinas, as primeiras impressoras. Coisa de museu, né? E eu estou super feliz mesmo por estar conhecendo cada cantinho daqui com essa turma maravilhosa. Alguns irmãos, alguns pastores, alguns distritais, né? Os líderes da nossa igreja que estávamos juntos para conhecer. Essa roda é peça da impressora original que a Casa Publicadora recebeu de presente do colega missionário Emanuel dos Estados Unidos em 1903. Então essa roda no Brasil tem 120 anos. Mas é de vocês. Equipamentos, muitas máquinas antigas. Essa aqui é uma grampeadora, né? Uma máquina grampeadora. Olha só, muito legal de ver tudo isso aqui conservado há tantos anos, né? É um trabalho maravilhoso que é feito na Casa Publicadora. Além da produção de livros, tem esse museu aí também
que as pessoas possam conhecer toda a história, desde o início, como surgiu, né, as publicações de livros e revistas, de Bíblia, como era que funcionava no passado. Então a gente, além de ver e contemplar a produção de forma atual, a gente também consegue voltar no tempo. Essa bicicleta aqui, ó, ela tem 130 anos. E eu gostei muito dela, né? Pronto, minha gente, estamos aqui, ó, nessa parte dos primeiros livros que foram impressos, o material, né, as primeiras bíblias, tudo feito e produzido aqui na Casa Publicadora Brasileira. Vocês já ouviram falar do nome Martinho Lutero? Já. Martinho Lutero, monge católico, traduz a Bíblia do latim, que só a Igreja Católica falava, para o alemão, que o povo falava, porque ele era alemão, não traduzia para o meio comum. Ele não foi a primeira pessoa a acreditar que a Bíblia deveria estar na mão do povo, acreditar que o povo tinha direito a falar diretamente com Deus, que a Bíblia devia ser acessível. Anos antes dele, na década de 1440, um empresário alemão chamado Johannes Gutenberg, que trabalhava com espelho, resolve inventar uma máquina para fazer mais Bíblia mais barato. Por quê? Na época dele, todos os livros eram feitos por monges copistas, monges que ficavam de pé ou sentados na frente de uma mesa como aquela, e eles escreviam linha por linha, faziam desenho por desenho, gravura por gravura, e eles chegavam a demorar um dia por página, não um dia por folha, um dia por página. Uma Bíblia chegava a demorar 2 anos e meio para ser copiada. E temos registro na era medieval de uma Bíblia sendo trocada por uma fazenda. Como é que tu falou aí? Na era Bíblia tem registro de uma Bíblia sendo trocada por uma fazenda com o gado. Tão cara era uma Bíblia. Uma Bíblia trocada por uma fazenda. Com o gado. A fazenda, o gado, a estrutura e os funcionários trocou por uma Bíblia. Porteira fechada. 2 milhões. Porteira fechada. Pensa, o preço de uma Bíblia. O monastério que Lutero estudava tinha 4. Faculdade de doutorado em teologia tinha 4 Bíblias. Certo? Qual a ideia de Gutenberg? Vou fazer mais Bíblia mais barato. Então ele inventa essa máquina. Essa máquina se chama prensa manual de Gutenberg. O centro da máquina, o núcleo dela, é essa chapa aqui no meio. Essa chapa tem um nome especial. Ela se chama tipo. Daí que surge uma expressão teológica, tipo e antítipo. Aquele que representa e o que é representado. Esse é o tipo. Que ele vai marcar o antítipo, o desenho do papel. Como funciona? O tipo, originalmente originalmente um tablete de argila, depois passou a ser feito de madeira, depois passou a ser feito de metal. Era entalhado todas as letras, todos os espaços, todos os desenhos, num período de mais ou menos uma semana. Depois de entalhado, ele era bem fixado, por isso é chamado de tipo fixo. Eles pegavam um rolo, passavam tinta no tipo, colocavam uma folha de papel em branco no molde, colocavam o molde sobre o tipo, passavam essa ferramenta para espalhar a tinta sem borrar, delicadamente. Depois que a tinta estava bem espalhada, que não tinha chance de borrar, eles colocavam embaixo da prensa manual e prensavam. Por que o nome prensa manual? Porque ela aperta usando as mãos. Depois de prensado, já pode retirar o papel, põe no varal para secar, mais tinta, mais folha, repete quantas vezes for necessário. Um monge copista, um dia para fazer uma página, eu sozinho, sem ajudante, demorei o quê? 30 segundos? O preço da Bíblia nesse momento cai de uma fazenda porteira fechada para o salário de um mês. Um sapateiro, 1 ano de trabalho, já conseguia, sustentando a família, juntar o dinheiro e ter uma Bíblia em casa. E isso transforma a história. As pessoas agora podiam ter direito a falar diretamente com Deus e de ensinar e aprender. Surge então o jornal. Só que para o jornal tem um problema. O tipo demora uma semana para você entalhar. Então que raio de notícia é essa? Com uma semana de atraso. Qual foi a ideia deles? E se a gente separasse o tipo único, que é o tipo da página inteira, e quebrasse nas letrinhas, fazendo assim os tipos individuais. Um carimbo para cada letra,
que na hora que a gente precisa, a gente monta igual um quebra-cabeça, 20 minutos para montar o quebra-cabeça da página e pronto, a gente já começa a imprimir. Nessa época surgem essas caixas para guardar os tipos individuais. E elas eram guardadas de acordo com a frequência de uso. Que eram gavetas maiores, guardavam letras que eram muito usadas. Por exemplo, numa página da Bíblia, quantas vezes aparece a letra A minúscula? Quantas vezes aparece a letra Q maiúscula? Muito pouco. Então, nas gavetas de baixo, que eram maiores, guardavam-se as letras muito usadas, as letras minúsculas. E nas caixas de cima, guardavam as letras pouco usadas que precisavam ficar fácil de ver para você encontrar. Então, letra minúscula era guardada na caixa baixa e letra maiúscula na caixa alta. Daí surge a expressão escrever em caixa alta e escrever em letra maiúscula que a gente usa até hoje. Certo? Surge da tipografia. Além disso, o que eu tenho para vocês é que a escrita teve uma segunda revolução na história. Em 1807, nós tivemos a nossa primeira impressora movida a vapor. 1807, 400 anos depois dessa máquina aqui. Por quê? Já não era mais o tipo fixo, era o tipo móvel. O tipo não ficava parado e o papel se movia. O tipo rodava por cima do papel. Agora era um rolo que rolava por cima do papel. E eles descobriram que quanto mais rápido você rodava o rolo, mais papel você conseguia imprimir em menos tempo. E só a força dos operários rodando igual um hamster na rodinha não estava dando conta. Então eles colocaram uma máquina a vapor. Aí a gente pensa, nossa, que interessante. Pegaram a máquina da locomotiva e colocaram na prensa. Mas na verdade é o contrário. Porque a primeira locomotiva, a primeira linha industrial de trens nos Estados Unidos foi 7 anos depois, em 1814. Então todo o motor de combustão interna, carro, avião, foguete, submarino, espaçonave, todos os motores que vieram da locomotiva vieram antes disso, da prensa. A necessidade que o ser humano tem de divulgar conhecimento. Aí vocês fazem a pergunta, Thiago, você mostrou pra gente a M600, 10 páginas por segundo, 45 mil cadernos por hora. Não, 10 páginas por segundo não, 10 cadernos por segundo. 320 páginas por segundo. Por que eu estou olhando para uma máquina que demora 30 segundos para fazer uma? Porque isso aqui é a nossa origem. Martinho Lutero e Johannes Gutenberg, eles tinham dois objetivos. Primeiro, que o povo se aproximasse de Deus, dentro do livro religioso. E segundo, que o povo pudesse ensinar e aprender com um livro didático. 600 anos depois, o que essa casa publicadora faz? Livros religiosos, para que as pessoas se aproximem de Deus, e livros didáticos, para que as pessoas possam aprender e ensinar. O que eles começaram, nós continuamos hoje. Amém. Vocês continuam hoje na distribuição. E esse lugar serve como uma lembrança de quanto nós conseguimos caminhar na graça de Deus e quanto Ele ainda continuará nos protegendo. Amém. Certo? Assim finalizamos o passeio na CPB. Se você tiver a oportunidade, venha conhecer esse lugar também.